Muito bem, meus aluninhos do coração, cá estou eu, Felipe Guerra, pronto para mais uma aula de plano de negócios. Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre missão, visão, valores, objetivos. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Professor, como assim continuidade? Pois é, nós vamos aqui agora para... Cadê? Abre meu slide, por favor. F5. Hey ho, let's go! Primeiro eu vou falar para vocês algumas dicas preliminares para que a gente possa colocar o plano de negócios em ação. E, gente, é engraçado que eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Deem uma olhada nessas dicas para ver que se a gente colocar em prática, né, trabalho em grupo começa a dar mais certo. Porque eu nunca vi em faculdade um grupo de trabalho onde começa bem, faculdade ou curso, né, depois que a gente fica mais velho, onde a gente começa bem, né, no começo e termina o curso e a gente ainda tá bem. Nunca vi isso acontecer. Eu já vi inimizades acontecerem assim. Teve uma vez que uma aluna mandou um áudio pra mim dizendo assim: olha só a ameaça que eu tô recebendo. Tipo, a colega falando assim: eu vou te matar se você não fizer tal coisa. Mas por que isso acontece? Por conta disso aqui, ó. A gente tem que começar a observar essas coisas aqui. Atenção, pausa para eu poder arrumar aqui no slides. Estamos aqui no slides. Agora tá bom, dá pra ver, gente? Se não der, lembrando, esse material foi disponibilizado já no grupo. Então, olha, algumas dicas preliminares na preparação de um plano de negócio. Primeira coisa, vai fazer um plano de negócio. Tem que ter um consenso entre os principais envolvidos. Então, eu tenho vários alunos que falam assim: ah, Felipe, então eu vou fazer o plano de negócios da loja da minha mãe, não sei o quê. Meu, se você sentar com as pessoas envolvidas, exemplo, sua mãe, você fazendo plano de negócios como administrador, e chegar, sei lá, tem um gerente também, e vocês não chegarem num consenso, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Eu costumo dizer uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ó, eu aprendi isso e minha vida mudou depois que eu entendi isso. Ela fala o seguinte: quem vota não se compromete. O que isso quer dizer? Se a gente abre votação, e isso independente da área da vida, tá? Se a gente abre votação e digamos que o que eu quero perca, o que eu queria, né, não ganhou, eu perdi na votação, eu não vou me dedicar da mesma maneira como se a minha ideia tivesse ganhado. Não vou me dedicar. Isso é fato. Por mais que eu queira, por mais que eu falo, não, vou fazer uma força, vou me dedicar, não sei o quê, não dá certo. Por que não? Porque eu vou ficar magoado que a minha ideia não ganhou. E hoje em dia, por que isso é muito importante? Ah, Felipe, dane-se que não ganhou, né? Dane-se se o cara não se dedicar do mesmo jeito. Para e pensa. Hoje em dia o que a gente mais busca nas empresas é excelência. E a gente só consegue excelência com dedicação total. Então, se eu, Felipe, não me dedico de maneira integral, total para aquela ideia, eu não vou dar o meu melhor. Se eu não der o meu melhor, eu não vou ter excelência. Se eu não atinjo a excelência, a empresa também não atinge. Beleza? Então, tem que chegar num consenso. Às vezes a sua ideia é maravilhosa, mas naquele momento ela não é a melhor. Naquele momento não dá para colocar a ideia em prática. Então, se dedica a outra. Que mais? Vamos lá! Voltando aqui, dando um giro. Felipe, eu fiquei meio tonto agora. Relaxa, fecha o olhinho quando o tio for virar. Vamos lá então, continuando. Defina o responsável pela elaboração do documento e interface com os demais envolvidos. Então, vamos pegar como se fosse um trabalho do colégio, né, um trabalho do curso técnico, e esse trabalho é em grupo. Uma das coisas que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que definir quem é o responsável pela elaboração do documento. Quem é que vai fazer o documento? Aí, Felipe, cada um pode fazer um pedaço. Aí junta tudo depois, fica uma porcaria, fica um Frankenstein medonho. Porque hoje em dia as pessoas não se interessam em olhar aquilo que o outro fez para dar uma continuidade, uma fluência naquilo que está acontecendo, né? E a interface com os demais envolvidos é como é que eu vou me envolver com os demais envolvidos. Tem que ter um responsável por isso. Porque senão, gente, nego lá da faxina começa a cobrar você de uma coisa que nem é para você fazer. Então tem que definir quem é que vai fazer isso. Depois, identifique o público-alvo de audiência. Como assim, Felipe? É importante que eu tô fazendo um plano de negócios, né? Para quem vai ser esse plano de negócios?
fica meio parecido com um currículo, plano de negócios. Por quê? Hoje em dia, currículo funciona assim. Onde eu vou entregar esse currículo? Então, quando eu vou entregar um currículo quando eu fui entregar um currículo para dar aula no Tableau, eu preparei um currículo para dar aula no Tableau. Quando eu fui entregar um currículo para dar aula na faculdade, eu preparei um currículo para dar aula naquela faculdade. Quando eu vou fazer um plano de negócios, é igual. Eu tenho que preparar o plano de negócios com uma destinação. Ele vai ser para envolver, pessoas que vão se envolver para injetar dinheiro. Ele vai ser para captar pessoas que vão me ajudar com mão de obra. Então, eu preciso entender qual é o público-alvo. E, gente, olha, eu estava conversando com uma amiga esses dias que ela foi convidada para escrever um texto para uma crônica que vai ter em alguma coisa de uma cidade aí que eu não me lembro qual é, para falar sobre a cidade. O que aconteceu? Ela fez um texto muito legal, mas o texto não tinha público-alvo. Ou seja, eu, Felipe, li o texto de uma maneira. Aí, depois de um tempo, o que aconteceu? O texto ficou chato. Aí eu parei de ler. Por que ele ficou chato? Porque já não me atingia mais. Eu já não era mais o público-alvo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tudo aquilo que eu for fazer na vida profissional e na pessoal também, tem que ter um público-alvo. E você tem que identificar esse público-alvo. Ah não, Felipe, eu quero fazer para todo mundo. Para. Quando a gente faz as coisas para todo mundo, para pulverizar, você não vê efeito. Então você não vai atingir nem o mínimo de pessoas que você espera. Continuando. Faça um rascunho do que será o plano de negócios, delineando as ideias principais. Lembra quando eu falei para vocês que o plano de negócios provavelmente vocês iriam mudar com o tempo? Então, no decorrer do plano de negócios, na feitura desse plano de negócios, no decorrer vocês vão mudar a visão, vocês vão mudar valores, vocês vão mudar, o objetivo do plano de negócios. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vai entendendo qual é o público-alvo, qual é o real objetivo, o que vai dar certo, o que não vai. Eu vejo muitas empresas hoje em dia começarem com uma ideia e serem criadas mesmo com outra ideia. Por quê? Porque a primeira ideia não ia dar certo. A primeira ideia não ia atingir o objetivo. Eu me lembro que nós do Tableau participamos de um Startup Weekend, onde a gente tinha que dar várias ideias de empresas. E eu entrei num grupo que ia fazer um aplicativo de viagem. A gente terminou com uma pesquisa sobre viagem, sobre um site, e não tinha nada a ver com o aplicativo, não tinha nada a ver com a ideia principal. Por quê? Porque a gente descobriu que aquela ideia não ia dar certo no decorrer do trabalho, né? Então, fazer um rascunho das ideias principais é para você não perder o foco, mas também para você ir adaptando de acordo com a necessidade do plano de negócios. Beleza? Move it on! Vamos lá! Algumas dicas preliminares. Ai, professor, vamos lá. Dicas preliminares, meu. Pera aí. Dicas preliminares de plano de negócios. Ah, ficou melhor ainda. Então, olha, revise o rascunho, né? De tempos em tempos é importante que você dê uma olhada no rascunho que você está fazendo para saber se está no caminho certo. Revise o plano de negócios. Antes de você entregar o plano de negócios, é importante que você dê uma revisada, né? Se está certo para aquele público-alvo, para não correr o risco de você entregar um negócio no lugar errado. Atualize o seu plano de negócios. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a semelhança que o plano de negócios tem para o nosso currículo, né? Então ele tem que estar constantemente atualizado. Às vezes, na hora de adaptação de espaço físico, você está lá pensando numa coisa, surge um outro problema e você tem que adaptar esse seu plano colocando algum item ou tirando algum item. Às vezes você já conseguiu lá a parceria que precisava, então determinada exigência não precisa mais. E pesquise muito antes de gerar informações para o plano de negócios. Felipe, como assim pesquisa? Pois é, né? É um plano de negócios, então a pesquisa faz parte. Então, eu preciso fazer uma adaptação no espaço físico. Então eu tenho que pesquisar o quanto eu vou gastar, como é que eu vou colocar, quais as informações, se eu preciso de determinado alvará, se eu não preciso, né? Com quem eu tenho que fazer determinada parceria para conseguir esse alvará, essas coisas. Eu tenho que, pesquisar as informações. Porque, gente, não tem nada pior do que você chegar com uma informação para um possível investidor e ele saber que aquela informação está errada.
Aí ele vira pra você e fala, não, isso aí tá errado, porque eu tenho tal coisa, eu sei de tal negócio, e isso aí não condiz com o que você tá dizendo. Você fica um cara de bunda. Desculpa, você fica um cara de bocó na frente dele. Isso não pode acontecer. O que mais? Vamos falar então agora das vantagens competitivas. Então, Bottini, como assim, Felipe? Pois é, um dos itens de plano de negócio seria a vantagem competitiva. Mas o que é vantagem competitiva? Olha essa definição que simples e maravilhosa. Vantagem competitiva é toda supremacia duradoura em relação à concorrência, obtendo a preferência dos clientes. Ou seja, vantagem competitiva é tudo aquilo que a sua empresa tem que vai fazer com que o cliente queira primeiro a sua empresa. Ele escolha primeiro a sua empresa. Então, exemplo, vantagem competitiva de alguns comércios que eu vejo. Tem lugar para parar. Ai, Felipe, que besta nada. Eu odeio ter que ficar procurando o reloginho da Zona Azul. Eu odeio ter que ficar olhando o aplicativo para pagar o Zona Azul. Eu odeio ter que ficar parando minha moto ou meu carro no estacionamento e pagar uma fortuna. Então, se o cara tiver um lugar próprio para eu parar o meu carro, é óbvio que eu vou parar lá. E isso é uma vantagem competitiva. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, gente, chamo a atenção de vocês porque agora vai pintar o perereco. Como assim? Vamos para a nossa análise SWOT da empresa. Ou como nós vamos chamar aqui no plano de negócios, diagnóstico estratégico. Opa, mexi demais na paradinha. Nosso diagnóstico estratégico. Muito bem. Diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico ou análise SWOT é formado por fortaleza, fraqueza, oportunidade e ameaça. Essa parte, gente, é um momento bem complicado porque eu vejo muita gente se confundindo. E é normal isso acontecer, tá? Fortaleza é bem parecido com oportunidade e fraqueza é bem parecido com ameaça. Então, agora eu vou tentar explicar de uma maneira que fique bem simples. Mas lembrando, caso alguém tenha dúvida na hora de fazer o plano de negócios, a feitura do exercício, é só entrar em contato que eu vou estar de plantão aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. O que seria fortaleza, Bottini? Fortaleza são as características positivas da empresa que resultarão numa vantagem para a organização. Como assim característica positiva, Felipe? É tudo aquilo que a sua organização tem como vantagem, ou seja, ela já foi criada com essa característica e isso vai se transformar numa vantagem. Um exemplo é você ter um espaço físico grande onde você possa disponibilizar para o cliente um lugar para ele colocar o carro. Então, uma vaga no estacionamento é uma fortaleza que você tem, né? Eu já vi lugares, inclusive, onde a pessoa, deixa de ir num lugar mais barato só para ir em outro porque ele tem uma determinada fortaleza. E a fortaleza gera uma vantagem competitiva, né? Então, vamos lá. Então, fortaleza é tudo aquilo que a empresa tem de bom, é uma característica da empresa, faz parte da empresa e aquilo pode gerar uma vantagem competitiva. E fraqueza, Felipe? É justamente o contrário. São características negativas da empresa, que resultarão numa desvantagem... Opa! Pera aí que faltou um D aqui. Bottini, não! Desvantagem, desculpe, que resultarão numa desvantagem para a organização. Ou seja, vai atrapalhar a sua organização. Então, exemplo, né? Digamos que a sua empresa não tenha ar-condicionado, né? O ar-condicionado, a falta do ar-condicionado é uma característica negativa da sua empresa. Por quê? Porque hoje em dia, desculpa, lugar que não tem ar-condicionado, o povo nem vai. Eu, Felipe, não vou. Não vou mesmo. Nossa, eu suo igual a cachoeira, não é nem bica. Exemplo, loja que não tem ar-condicionado de roupa. Eu não vou, cara. Não tem como eu experimentar uma roupa. Não tem, eu vou ficar suado, vou melar toda a roupa. Para, né? Ninguém merece. E se eu melei a roupa uma vez, outro pode fazer a mesma coisa. Então sai fora. Então isso seria fraqueza, característica.
Já a oportunidade e a ameaça é um diagnóstico que você vai fazer do ambiente. Toda empresa, pausa dramática, essa informação que eu vou dar agora é muito importante. Toda empresa, toda organização é considerada um sistema aberto. Felipe, o que seria um sistema aberto? Sistema aberto é tudo aquilo que recebe influência do meio onde ela está inserida e influencia o meio onde ela está inserida. Então, toda empresa está inserida num ambiente. Toda empresa está inserida num ambiente. E esse ambiente, ele vai receber influência dessa empresa e ele vai influenciar essa empresa. Felipe, não entendi. Muito bem, vou dar um exemplo. Digamos que você tenha uma indústria que fabrica móveis de madeira. Então você fabrica móveis de madeira, você compra madeira e faz lá cadeira, mesa, armário, um monte de coisa assim. Sua indústria é essa, sua empresa é essa. O que acontece? O seu maior fornecedor de madeira teve um problema muito sério que pegou fogo na floresta lá de onde ele extraía madeira. O que aconteceu? Ele não tem mais condições de dar madeira para você. Então, você obrigatoriamente, não pode parar, vai comprar madeira de um outro lugar, de um outro fornecedor. Esse outro fornecedor, o fornecedor B, tá sabendo que o primeiro, o A, pegou fogo lá nas coisas dele. Então ele faz o quê? Ele falou, só tem eu para fornecer madeira para esse cara mesmo, então eu vou aumentar o preço. Então ele aumenta o preço da madeira. Você obrigatoriamente tem que comprar, porque aquele é o único fornecedor que sobrou, e você vai ter que comprar mais caro para fazer essa madeira, os seus móveis. Legal, Felipe, mas e aí? Aí que você recebeu influência do meio onde você está inserido. Como só tem aquele fornecedor, agora, você recebeu essa influência. Você foi influenciado, a organização foi influenciada por esse problema que aconteceu. E daí? Como é que eu influencio o meio? Exatamente. Você vai morrer com esse prejuízo? Não. Senão a empresa pode fechar, inclusive falir. Então o que você tem que fazer? Você tem que repassar esse aumento para o consumidor. Vai ter um aumento, então, no seu produto. Você vai influenciar o meio onde você está inserido. Então você recebeu influência do meio do fornecedor e vai influenciar o meio onde você está, que são os seus clientes diretos. Ok? Então toda empresa é considerada um sistema aberto. Sistema aberto é receber influência do meio e influenciar esse meio. E é aí que entra a oportunidade e ameaça. Por quê? Porque você vai poder influenciar esse meio e vai receber influência desse meio. Vamos lá então. O giro do tio Fê, chegamos aqui mais uma vez. Muito bem. O que seria então a oportunidade? Características positivas do ambiente em que a empresa está inserida, que resultarão numa vantagem para a organização. Então, o que seria uma característica positiva do ambiente? O ambiente, exemplo, você abriu uma pizzaria longe de outras pizzarias, mas numa praça onde onde as pessoas costumam ir buscando alimento. Então, exemplo, digamos que a Praça Santa Terezinha tenha vários restaurantes em volta e só você vende pizza. Então, o ambiente onde você está inserido, que só você vende pizza, né, vai gerar uma oportunidade para você. Por quê? Porque se alguém quiser comer pizza, só pode ir na sua organização. Ok? Então isso é uma análise ambiental. É você olhar o ambiente e entender qual o melhor proveito que você pode tirar dele. E a ameaça, Felipe? A ameaça, eu errei aqui, igualzinho eu errei o de cima, tá, gente? Tem que arrumar então no slide de vocês. É desvantagem para a organização. Então, funciona como essa ameaça? A ameaça... Opa, meu antivírus está desatualizado. A ameaça são características negativas do ambiente em que a empresa está inserida, que resultarão numa desvantagem para a organização. Imagina o seguinte, por muitos anos eu morei num bairro em Taubaté extremamente residencial. Só tinha casa. O único comércio que tinha ali perto era uma locadora, um posto de gasolina e uma locadora de vídeo. E o que eu vi que aconteceu lá que eu achava engraçado, né? Tinha uma loja de roupa numa rua lá.
travessinha mesmo. Tinha uma lojinha de roupa. E eu pensava assim, eu sempre olhava, né? Eu ia muito naquela locadora, o posto de gasolina eu passava toda hora para abastecer, não sei o quê. Aí eu via sempre o seguinte, né? A loja sempre vazia. Falava, meu, alguma coisa tá errada aí. Porque ou essa mulher é aposentada, a dona da loja, ou ela é aposentada e tem a loja só por diversão, ou ela lava dinheiro, cara. Porque essa loja não tem como dar lucro. Não tem como dar lucro. Tipo assim, eu nunca fiquei parado na frente da loja 3 dias pra ver se entra gente ou não. Mas todas as vezes em que eu olhei, não tinha uma viva alma entrando lá. Então, o que eu pude analisar lá de início, né? Que o ambiente não era favorável para ela. Não tinha nada ali perto que fazia com que as pessoas descessem e vissem a loja e quisessem entrar na loja. Não tinha. Eu acho que a única maneira dela ganhar dinheiro era vendendo coisa pela internet. E na época não tinha internet. Então, o ambiente onde a loja estava inserido era péssimo. Ela não poderia, tipo, ter aquela loja naquele lugar. Felipe, mas então como é que ela tinha? Não faço a menor ideia. Não entendo como é que ela tinha aquela loja lá. Então, o que é importante você analisar no plano de negócios com a análise SWOT ou com o diagnóstico estratégico, que é como está no exercício. Fortaleza, tudo aquilo que a empresa tem de característica boa, né, que vai ajudar na captação de cliente. Fraqueza, todos os defeitos que a empresa tem, que você tem que melhorar, porque se não melhorar, você não vai conseguir captar cliente. Oportunidade, analisar o ambiente onde a empresa está inserida, para daí sim você tirar proveito dessa oportunidade. E ameaça, tudo aquilo que no ambiente onde a empresa vai ficar pode ser ruim. Essa análise de oportunidade e ameaça, inclusive, deve ser feita antes de abrir a empresa, gente. Porque senão você aluga um ponto num lugar onde é podre para você, para a empresa. Não vale a pena. Então você tem que analisar isso antes. Beleza? E por último, nosso último assunto de hoje, nós vamos ver investimento na adaptação do espaço físico. Eu vi muita gente com dúvida em relação a isso, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Deve-se levar em conta toda e qualquer alteração para que a organização possa funcionar. Desde alterações simples como compra de material até customização e reforma do espaço utilizado. Nessa parte, tem gente que já chegou aí, né? Tem gente que já tá dando um sprint no trabalho, já chegou nessa parte. E eu tô vendo o seguinte, que a maior dúvida que as pessoas estão tendo é assim, Felipe, eu tenho que colocar tudo, todos os detalhes, até tipo se eu vou ter que puxar uma tomada 220 por causa de determinado equipamento. Tem. Por que tem? Porque geralmente na adaptação do espaço físico vai uma grana violenta. E como você vai buscar investidores, a justificativa se faz necessária. Como é que eu vou justificar? No plano de negócios. Ah, Felipe, mas eu posso só citar? Pode. É lógico, né? Depois que você cita, provavelmente os investidores vão querer um laudo, um orçamento, né, contendo os valores. Não é só chegar a falar, eu preciso de 50 mil. Para que você quer 50 mil? Para reformar essas coisas. Às vezes pode ter um superfaturamento ali, né? Então é importante ser claro, direto e objetivo. Então, ele vai precisar depois. Ah, Felipe, tem que colocar já? Agora não. Por que não? Porque senão você começa a colocar muita informação no plano de negócio, gera um desinteresse do investidor. Então, o investimento na adaptação de espaço físico é você citar tudo aquilo que vai acontecer e como você vai deixar. Beleza, pessoal? Pessoal, então, ó, por hoje chega, né? Eu espero que vocês deem um sprint aí no trabalho de vocês. Vão me mandando, tem muita gente me mandando, eu tô achando bem legal, pode me mandando mesmo pelo WhatsApp, eu vou dando uma olhada e já vou dando feedback. E semana que vem a gente já vai falar sobre as 5 forças competitivas, né? Outro perereco, o bicho vai tá danado! Não perca, não esqueça de deixar o joinha lá e ativar o sininho. Beijo, tchau!